A vida é uma jornada. Quando resolvemos um problema, vem outro. E assim seguimos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o terapeuta e mentor de vida, Eduardo Molina. Ou seja, vai ter muita coisa aqui para você parar, pensar, refletir. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora sim, nós vamos conversar com o terapeuta e mentor de vida, Eduardo Molina. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, prazerzaço de verdade mesmo. Estúdio lindo, inclusive. Nem falei isso, mas é verdade, de verdade Muito mesmo. obrigada. Agora, preciso saber o começo aí, né? Como que sua vida te levou aí para a parte de terapia? Quando a gente conversou um pouquinho antes no WhatsApp, eu não te falei isso. Nem te falei isso até agora também. Minha primeira formação foi TI, Tecnologia da Informação. O pessoal pergunta, como que você foi parar na terapia? Então, eu aprendi linguagens de programação, eu já fui professor de informática, fui gerente de e-commerce durante um bom tempo da minha carreira, uns 10 anos, viajava o Brasil fazendo palestras sobre e-commerce, vai vendo. E, de repente, terapia. Mas lá no passado, lá na minha adolescência, que aí, desculpa perguntar, qual a sua idade? 52. Você vai lembrar. Fábio Puentes, lá no Gugu, fazendo Bem Dormido. Você nem lembra disso, que eu ia fazer hipnose lá? Aham. Pois é, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, que poder que esse cara tem na mente para poder fazer as pessoas fazerem o que ele quer que ela faça. Então eu achava que era controle. E aí eu comecei a pesquisar sobre hipnose e não achava nada sobre isso. Quando começou a chegar a hipnose no Brasil, livros traduzidos, sai um tanto do misticismo, porque a hora que chegou no Brasil, os livros foram direto para o misticismo lá, né? Que é aquela coisa, tipo, como assim? A pessoa come uma cebola pensando que é uma maçã. Não, isso é coisa de bruxaria, vai para o misticismo. Quando começaram as traduções dos livros para cá, cerca de 10, 15 anos atrás, aí eu comecei a mergulhar de verdade. Então, há 8 anos, migrei para a carreira de terapeuta. Aí você pergunta, o que de TI tem a ver com terapia? A linguagem de programação é a mesma. Só que lá na TI é C++, PHP, MySQL, ASP. A linguagem de programação do ser humano é a palavra. Entendendo como é que funciona o hardware e o software aqui, dá para fazer as programações. E aí começa a estudar hipnose desde o início. Mas você estava estudando primeiro para pessoal, assim. Ah, estou estudando para saber Pelo como prazer de é, pelo aprender. prazer. Na época, quando eu vi a hipnose, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, poxa, quero aprender. Aprender por mim, aprender para mim. Simples assim. Quando eu comecei a estudar hipnose, eu vi quais eram as possibilidades. E aí, quando eu vi que era possível fazer terapia, e tem inclusive disso um meio de vida, eu falei, puta, não, é aqui. É aqui. Alguma coisa me tocou nesse momento. Eu falei assim, não, é aqui, eu vou mergulhar. Já estava casado, o Rodrigo tinha o quê? Um aninho, né, amor? Mais ou menos. Um aninho, mais ou menos, um aninho e meio. E graças a Deus tive minha esposa do meu lado, que eu falei assim, vou mergulhar. Porque E aí você migrou, assim, você falou, vou parar com a TI, já vou vou direto. migrar de carreira totalmente. Foi? Então, só que eu não podia, né? Largar o trabalho que estava sendo patrocinador dos estudos da hipnose, do processo terapêutico que eu estava ali vivendo. Então, precisei de alguém em casa que pudesse fazer o trabalho de cuidar enquanto eu não estava lá. E minha esposa fez de modo maravilhoso. Discutimos? Bastante, que é, eu sinto sua falta, você está ausente, porque eu trabalhava das 8 às 18 e das 18 até sei lá que horas era estudo ou fazendo atendimentos fora do horário de trabalho. Final de semana também é a mesma coisa. Tanto que a Ana foi a minha primeira voluntária, não pode chamar de cobaia, né? Porque cobaia morre no final, fica a dica para os terapeutas aí, cobaia morre no final. Foi a minha primeira voluntária de hipnose, era por volta de umas 11h30. Eu falei assim, amor,
né? Vamos fazer hipnose? Ela, ai não, meu Deus do céu, não conhecia o que era isso. Expliquei já o que era hipnose, ótimo, maravilha. Falei, então tá, eu topo. 11h30 comecei a fazer um processo de indução ao estado de transe, ela entrou no estado de transe, fiz algumas sugestões. No momento de emergir, então existe uma orientação que é emerge com disposição, emerge com energia, né? Para que o estado de transe provoca uma sonolência. Então comecei 5 cada vez mais presente, 4 mais energizada e 3 mais desperta. E ela abriu os olhos perto da 1h da manhã, assim, cheia de energia. Quem disse que ela dormia depois? Tava com tanta energia, né, amor? Acabou fazendo faxina até 4 horas da manhã lá em casa, porque estava toda cheia de energia graças às sugestões do estado de transe. E isso, para mim, foi surpreendente. É a primeira pessoa que hipnotizei, dando sugestões de bem-estar, de energia, de disposição, e grudou, colou, falei, opa, esse negócio funciona de verdade. Quando eu vi que dava para fazer terapia e ajudar realmente pessoas a se livrar de traumas, questões, bagagem mesmo, empilhamentos emocionais, e fazer disso um meio de vida, foi na hora que eu mergulhei. Aí foram 9 meses, literalmente 9 meses mergulhado. Mergulhando É. e já praticando. Estudando e praticando, estudando e praticando, estudando e praticando. Que aí você foi fazendo com outras pessoas. Aí eu fui fazer hipnose de rua. Fui para Paulista fazer hipnose de rua. Então, o interessante, isso eu dou a dica para todo hipnoterapeuta. Vai fazer hipnose de rua. Porque no consultório eu tenho um sujeito para experimentar. Então, eu faço uma indução, vejo como um sujeito reage, uma sessão dura umas 2 horas. Então, leva um tempão para poder absorver informações de como as pessoas reagem para o estado de transe. Na rua, você hipnotiza 15 pessoas simultâneo, ao mesmo tempo. Então, você tem 15 informações diferentes do estado de transe. Então, a capacidade de observação de um terapeuta que faz hipnose de rua, ou pelo menos experimentou hipnose de rua, é muito maior do que aquele que vai vagarosamente, também aprende, mas aprende mais devagarzinho. E qual que é o objetivo de fazer a hipnose? A hipnose, ela remove as barreiras da mente, né? Esse é o objetivo. As travas que naturalmente a gente tem. Então, todo mundo tem mecanismo de defesa dentro. Todo mundo, sem exceção. Freud dedicou a vida inteira dele estudando principalmente os mecanismos de defesa, e a psicanálise ensina isso muito bem. Então, toda vez que você vai fazer uma mudança, que você tem o desejo de fazer uma mudança por si, uma parte da sua mente não quer mudar. Ela quer continuar fazendo o que sempre fez. Por quê? Porque funciona. Você está viva, então funciona. O mecanismo é sempre de sobrevivência. Se funciona, sustenta. É que nem... Por que um sujeito que fuma, quando quer parar de fumar, não consegue de primeira? Porque tem uma parte lá dentro que diz, eu tenho uma solução para um problema aqui que está escondido. Qual é? Fuma. Então, para poder resolver um problema interno, fuma. Quando fala assim, mas espera aí, vai tratar o tabagismo, mas o tabagismo está resolvendo uma outra parada aqui dentro. Então não vai parar não. Só a vontade, só a força de vontade não basta. A hipnose, ela rebaixa a faculdade crítica, esse é o termo técnico, mas ela desacelera essa análise e julgamento contínuo, fazendo com que a mente permita se remodelar, ressignificar, reestruturar ou reenquadrar, seja qual for o momento ali do processo terapêutico, para algo novo. O que é ressignificar? Dá um significado diferente. Se a mente entendeu que o tabagismo é o significado de solução, pode ser que a mente entenda que outra coisa possa ser o significado de solução que não tabagismo. Pô, tô dando um exemplo de tabagismo. Tá. Pode ser depressão, ansiedade, fobia. Aí eu falo que é o carro da Cândida de adoecimentos terapêuticos, né? Detergente, cloro, desinfetante. Pode sair qualquer coisa. Um monte de coisa. A hipnose proporciona essa... É um catalisador, vamos falar dessa maneira. É um catalisador do processo terapêutico. Eu pego no pé de psicólogo, porque eu falo assim, caramba, você está com 10 anos, a pessoa está no teu consultório, você sabe que ela está travada num lugarzinho, por que não manda para um hipnoterapeuta fazer uma hipnose lá para destravar esse ponto e depois continua a terapia? Né? Por que não faz isso? Fica ali prendendo o sujeito. Eu pego no pé mesmo porque está com medo de perder o salário, é a mensalidade que a pessoa está pagando. Solta, libera a pessoa para poder viver a vida, não é? Dá uma recomendação, dá um encaminhamento. Eu tenho psicólogos que encaminham direto clientes para hipnoterapia. E eu tenho casos de hipnoterapia que eu também não posso atender, porque tem um limite. E eu encaminho para um neuro, encaminho para um psiquiatra, porque às vezes a questão é, eu não medico, né? Só um médico pode medicar. Então eu encaminho para um profissional colega que possa então auxiliar através da medicação a dar uma estabilizada na pessoa. Às vezes precisa. Então, enfim, a hipnose ela ajuda a rebaixar a faculdade crítica, ou seja, desacelera o julgamento para poder fazer as ressignificações lá dentro da cachola. Você estava falando que
indicando, né, para os seus alunos, inclusive, fazer na rua. Uhum, E quando você vai fazer assim na rua, você acha que algumas pessoas procuram meio que vou desafiar para ver 100%. que ele não consegue, né? 100%. Ah, assim, se a pessoa chega dizendo, você não consegue me hipnotizar, eu concordo. Ninguém faz o que não quer. Premissa básica. Se fosse possível fazer o outro fazer o que eu acho que o outro deve fazer, você acha que ia estar aqui? Eu ia estar lá no Itaú falando com o gerente da minha conta, ia ser muito mais lucrativo. Mas não dá, né? Então, se a pessoa diz, você não consegue me hipnotizar, eu concordo. Agora, já teve gente que chegou para mim e falou assim, eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. Basta que você esteja disposto a passar pelo processo. Se você seguir o que eu tenho para te dizer, aí a coisa vai acontecer. Você não precisa acreditar. Aí teve uma pessoa que chegou para mim uma vez na Paulista, ele tava todos os alunos na época lá estavam fazendo a hipnose, porque assim que eu concluía o curso, levava para Paulista para eles praticarem lá na rua, muito antes de pandemia. Bem antes de pandemia. E aí chegou um cara assim, bem off mesmo, que ele percebeu que eu tava ali supervisionando, né? Ele falou, na boa, eu acho que tá pagando 50 conto para cada um aqui para fingir que tá sendo hipnotizado. Eu falei, você acha mesmo? Ele falou, eu acho. Você não acredita? Eu falei, cara, não acredito, mas você quer passar pelo processo? Ele falou, ah, não sei. Mas se você topar, eu faço contigo, senão não. Eu falei, então tá bom, então eu topo. Aí eu comecei a fazer o processo lá do estado de transe. É técnica, tá? Não tem nenhuma magia, não entra na cabeça de ninguém. Ah, não, vai pra Nárnia. Não, não vai, é técnica. Todo mundo sabe fazer isso. E todo mundo acessa o estado de transe todo santo dia, já falo quando. E aí eu comecei a fazer o processo, quando eu percebi que ele entrou em estado de transe, ele era extremamente suscetível e sugestionável. Ele não sabia disso para o estado de transe. E ele estava de óculos escuro. Então, quando eu percebi que estava bem profundo no estado de transe, eu falei assim, agora esse óculos de escuro é uma visão de raio-x. Quando você colocar, você vai ver todo mundo pelado na Paulista. Esse cara se divertiu num nível, mas ele botava assim o óculos assim, meu Deus, tá cheio de paniquete aqui, nossa, tá todo mundo pelado. Enlouqueceu. Então, basta apenas se permitir passar pelo processo. Não precisa acreditar, desde que se permita. Eu ia falar, porque a pessoa ela tem que querer, né? Ela tem É, que falar, eu quero ir por esse caminho senão aqui e não se dá. permitir, né? Senão não dá. E quantos clientes não chegam no consultório achando que quer resolver e, na verdade, não quer? Não quer, É, né? é muito comum. Muito comum. Ah, aqui, agora, um pouco antes de iniciar a gravação, estava recebendo algumas mensagens aqui, porque eu faço um processo de avaliação gratuita, estou fazendo por enquanto, de 40 minutos. Avaliação terapêutica. Vou entender o momento de vida que você está e te direcionar para caminhos de solução. Basicamente isso. Às vezes é sessão terapêutica individual, às vezes é num processo de mentoria de vida mesmo em grupo, às vezes é psiquiatria, depende de cada caso. Mas tem gente que não tá afim. Tem muita vantagem. Um problema tem muita vantagem. Uma vez eu atendi uma senhora, 70, quase 80 anos de idade, depressiva com ideação suicida. Ou seja, ela já não queria mais viver. E diz ela que pensava em maneiras de finalizar com a vida. Ok, chega no consultório, vive o processo terapêutico, ela foi maravilhosamente bem. Ela foi, nossa, uma pessoa que super se entregou para o processo, a mente super entregue para poder vivenciar o que fosse. Ela saiu flutuando do consultório e foi para casa, se sentindo maravilhosamente bem, deu feedback, disse, nossa, mulher, tô ótima, nunca me senti assim. Nossa, tem 80 anos que eu vivo, nunca me senti desse jeito. Enfim, passado ali uns 4, 5 meses, eu falei assim, deixa eu mandar uma mensagem aqui para a senhorinha, só para ver, porque eu lembro da história, né? Só para ver como é que ela tá. De repente ela me manda assim, ai, Molina, voltou tudo. Voltou tudo. Falei, senhora, me conta. Ah, não deu certo. Falei, abre o jogo. Vai, abre o jogo. Ela falou, a verdade é que meus filhos se afastaram de mim. Eu, como assim? Porque quando eu tava com depressão, meus filhos estavam aqui em casa cuidando de mim. Aí a hora que a depressão parou, eles pararam de me visitar. Aí ela Então, resgatou a depressão. ela prefere a depressão e os filhos perto do que um bem-estar físico e os filhos mais afastados. Não é que os filhos não foram visitar ela, é que o intervalo de visita mudou. Porque antes era por preocupação, que é porque ela queria ser cuidada. Então existe uma outra questão mais profunda que ela naquele momento não havia revelado, que é a necessidade de ser cuidada. Mas isso vai falar de uma dinâmica relacional entre ela e os pais dela, que não foi abordado naquele momento do consultório, porque não era nessa camada que estava a questão naquela hora. E aí você ficou atuando nessa área e quando você falou, agora eu preciso ir um passinho para frente, você falou para mim, eu achei que ali já não era mais Uhum. suficiente, tinha mais coisas, eu queria ir para É, olha outros que lugares. interessante. Eu percebi aqui, dos clientes que eu atendia, 70% dos casos assim eram facilmente solucionados só com as técnicas de hipnose.
facilmente, assim, no fundo do coração. Tinha uns outros 30 ali que dava para perceber que não faltava alguma coisa. Era como assim, eu estava carregando 2 pedras no bolso, mas a pedra mais pesada eu soltei, mas tem outra pedra que incomoda. Essa outra pedra que incomoda eu não estava alcançando com o meu cliente pelo conhecimento que eu tinha. Daí eu fui estudar mais, fui estudar programação neurolinguística, fui entender com mais profundidade como é que funciona. E a PNL é excelente, né? Porque ela te ensina a, a primeira, que hoje a PNL é usada para vendas principalmente, mas ela começou para terapia. A PNL começou lá com Bandler e Grinder, observando os terapeutas da época. Como é que esses terapeutas conseguem resultados tão rápidos comparado aos psicólogos que levam anos, décadas para conseguir alguma coisa. Então a PNL era o suprassumo da terapia, era o creme de la creme da terapia, era, assim, era o que precisava ser feito só. Então te dá uma boa capacidade de entender o que o outro está dizendo para você, até no que não foi dito. No que não foi dito, tem muito que foi dito ali também para terapia. E também a estruturar uma linguagem para poder acertar o cliente com mais profundidade, com mais assertividade mesmo, assim, para atingir com assertividade, para ser mais preciso. A PNL ajudou bastante, a entender muitas coisas, mas o que realmente completou o corpo de conhecimento, que fez com que pudesse ajudar praticamente 100% com a questão emocional do cliente, não física, emocional, foi a constelação familiar. Então, quando soma hipnose, PNL, constelação familiar, a própria psicanálise, mais uma série de outros pequenos conhecimentos periféricos, nossa senhora, viram um corpo de conhecimento tão grande que você consegue compreender a pessoa de ponta a ponta. E é muito curioso como a constelação familiar hoje é extremamente atacada por pessoas que não têm a menor ideia do que seja isso. Pegar Bibi Laibas, por exemplo, que é super famosa fisicista quântica, que fala um monte de groselhada sobre a constelação familiar, porque pegou de orelhada o que ela pôde entender da capacidade de compreensão dela, do ser humano, que é nada, comparado a quem estudou terapia. Ela é uma excelente fisicista quântica. Eu não posso falar de quântica, porque eu nunca estudei isso do jeito que ela estuda. Agora, sobre terapeuta, não. E aí ela sai difundindo para os seus milhões de seguidores, que acabam repetindo como um papagaio de pirata, infelizmente, né, por ignorância, um monte de baboseira sobre constelação familiar. Uma delas fala assim, o criador da constelação familiar foi soldado nazista. Peraí, vamos lá. Estourou uma guerra no Brasil. Suponha. Eu sou homem. Eu tenho minha certidão de reservista que eu tenho que andar comigo na carteira. Tá? É lei. Se estourou uma guerra no Brasil, eu vou ser convocado, mesmo não querendo. Então, o que adianta falar que o cara foi soldado nazista? É claro que foi, estourou uma guerra no país dele, ele precisou lutar em prol do país dele, né? É óbvio que ele seria um soldado nazista, todos os homens daquela época foram. Então, falam-se uma série de absurdos sobre um processo terapêutico que tem auxiliado tantas pessoas a resolver essas questões emocionais mais profundas, coisas que a psicologia não auxilia, que a hipnose não auxilia, que a psicanálise não auxilia, a constelação familiar está ajudando, e aí tentam derrubar esse negócio de qualquer maneira. A constelação familiar estava dentro do Congresso, nos fóruns de resolução familiar. E a taxa, não sou eu quem falo, se você pesquisasse na internet, você vai achar. Tem um outro profissional também, que é advogado, que ele fazia essas constelações dentro dos fóruns, que as resoluções das questões, dos processos, aumentou só em 80%. E de repente você, não, constelação familiar é um absurdo. E aí tira esse negócio, por quê? Porque está resolvendo rápido? Porque eu quero ficar no problema, né? Que desejo de ficar no problema, né? Enfim, a constelação familiar que trouxe todo o corpo de conhecimento, onde eu pude entender meu cliente de forma mental, ancestral, espiritual e energética, que é a vibe, né? Aquela vibe. Quando você consegue entender o cliente em todas as suas camadas, o humano em todas as suas camadas de construção, fica muito mais fácil de atingir com assertividade a questão, a causa da questão. Por isso que eu falo, né? Eu falo nos meus vídeos, sou Eduardo Molina, terapeuta, mentor de vida, e eu ajudo você a resolver as causas dos seus problemas. E não só ficar remediando sintoma. E para quem não tem a mínima noção do que é constelação familiar? A Excelente pessoa pergunta. leiga, não sei. Eu vi lá alguém com uns bonequinhos um dia na televisão. O que Os é? bonequinhos são Os usados mais bonequinhos, para eu sei, psicoeducação. mas é porque fica bonitinho no Fica. vídeo. Aí É, para todo mostrar, mundo olha, aqui mostra. é papai, aqui. É Mas você pode fazer com isso. taça, com pedrinha, com moedinha, com qualquer coisa. É que os bonequinhos dão uma imagem, né? É, no vídeo fica A legal. mente precisa de uma imagem. Precisa. É, ela visualiza bem quando existe uma imagem.
Mas eu falo que, já vou avisar aqui, de antemão, vai ter um monte de gente que vai pegar no meu pé. Constelação familiar com bonequinho não é constelação familiar, tá? Constelação familiar, desculpa, terapeutas, consteladores, amores da minha vida. Constelação na água não é constelação. Qualquer física clássica, básica, de quinta série, diz que a água tem uma tensão superficial e vai jogar sempre os bonequinhos pro canto, tá? Então, o dia que você fizer uma constelação, qualquer respiração do bonequinho que boia na água, onde não tem atrito, ele vai se mexer. Não estou dizendo que não ajuda, ajuda, mas ajuda muito mais com uma psicoeducação. Constelação familiar é feita com pessoas. Pode ser feita com bonequinho? Pode. Vai ajudar? Vai, até certo ponto. A entender determinadas situações. O movimento do espírito da constelação familiar, eu estou falando no jargão do meio mesmo, ele é feito com pessoas e não com bonequinho, seja na água, seja de Playmobil. Então vamos lá. O que é a constelação familiar? Uma pessoa bem leiga. Vou dar um exemplo. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Se nunca viu. Então vamos lá. Imagine que uma gata fêmea, prenha, deu uma ninhada. E tinha uma filhotinha fêmea lá. No momento que essa fêmea saiu, um humano foi lá e tirou essa filhotinha fêmea. E cuidou dela. Tirou o restinho de placenta, limpou e amamentou numa madeirinha, cuidou daquela gatinha e essa gatinha nunca teve contato com qualquer outro gato. E aí vamos supor que essa gatinha teve um único momento de contato com outro gato, que foi na fase adulta, para cruzar. Nessa cruza, ela engravidou, teve uma gestação e ela teve uma outra ninhada. Como que essa gata fêmea, que nunca teve contato com outros gatos, sabia exatamente o que fazer com os filhotes? Tenho a mínima ideia. Instinto. Tenho a mínima ideia. Instinto. O gato faz o que o gato faz. Como diz Clóvis de Barros, gato gateia, cachorro cachorreia, sapo sapeia e o humano humaneia. Somos animais antes da consciência. A gente nasce animal. A evidência são os bebês. Eu brinco, eu falo com meus alunos, eu falo assim, ó, faz xixi aí, faz xixi aí. Não dá, né? Por quê? Porque a gente aprendeu que tem um lugar certo para isso. Mas quando a gente nasce, se deu vontade, eu faço em qualquer lugar. Então, o bichinho animal, humano, também está aqui, está presente, está dentro da gente. E a gente carrega isso da nossa ancestralidade até hoje. A constelação familiar é um processo que ainda não se explica cientificamente, e qualquer pessoa que diga que constelação familiar é ciência mente descaradamente, ou por safadeza ou por ignorância, que auxilia no entendimento do porquê que eu estou fazendo alguma coisa hoje, observando nossos antepassados. Então vamos lá. Existem questões mentais, ancestrais e espirituais. Mentais é basicamente tudo que você aprendeu desde quando você nasceu até hoje. Nasci pelado, careca e banguela, as emoções estavam lá dentro. Claro, tem os imprints da gestação, tudo bem. Mas tudo que eu aprendi conforme eu fui vivendo. A psicologia lida bem com isso, a hipnoterapia, a PNL, a psicanálise, TCC. Então tem uma série de processos terapêuticos para poder lidar com o que é mental. A ancestral é assim, vamos supor que sua bisavó teve um piripaque emocional lá em algum momento da vida. Não resolveu. Ficou guardado dentro dela. Ninguém sabe. Ficou guardadinho lá, não se resolveu. E aí ela teve filhos, seus avós, seus bisavós. Sua bisavó teve uma questão, não resolveu, passou para os seus avós, não resolveu. Passou para os seus pais, não resolveram. Passou para os filhos, que bom que está conversando, se não netos, bisnetos. Até alguém parar para olhar essa questão. A constelação familiar é aquela que auxilia a entender a causa primária, originária da questão para provocar as tais liberações. Como isso acontece? Do fundo do coração, é místico. Ninguém explica. Existe um estudioso, não sei se ele é vivo ainda hoje, que ele fala sobre o campo morfogenético, que não é de Bert Hellinger, o campo morfogenético, ele chamava só de campo, mas o campo morfogenético, como é que era o nome do cara, amor, você lembra? Do campo morfogenético? Eu também não lembro agora de cabeça, vou ter que colar. A gente vai pôr aqui no vídeo. Boa. A gente vou colar aqui no Google. Rupert. Ele tá vivo, né? Uma coisa, Franz Rupert, alguma coisa Rupert, eu não lembro agora. Rupert alguma coisa. Ele estudou o campo morfogenético, porque ele passou a observar que, poxa, tem algumas coisas que acontecem aqui que a gente não sabe muito como que funciona, mas vai funcionando. É algo relativamente, é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com o consciente coletivo de Jung, que ele diz que só de você se inserir no meio de um grupo, de uma tribo, você começa a se comportar como essa tribo de modo inconsciente. Então, é meio parecido com isso, só que tem uma parte mística aí que não se explica. E aí onde o pessoal usa o tal do quântico, que, puta, eu acho muito ruim.
na minha visão. Mas a minha visão completamente ignorante do que é quântico. Então, porque vai misturar com a física quântica, aí os fisicistas vão ficar tudo puto da vida, com a razão deles também, e aí vão bater num negócio que está ajudando, e enfim. Aí vai usar a carteirada da ciência. Ah, mas isso aí é pseudociência? Claro que é pseudo! Na verdade, nem sei se é pseudo. Pseudo é aquilo que tem intenção de ser ciência. Não vejo que a constelação tem intenção de ser, não dá. A ciência, do jeito que ela é vista hoje, ela é vista com a observação do que é natural, do que é da natureza. E o que é visto na constelação familiar é algo fora da natureza, é sobrenatural. Então não dá para ver. Ah, mas então isso aí é místico, não deveria ser chamado de ciência. E não é. Quem chama de ciência está errando, eu concordo. Só para de chamar de ciência, seja inteligente, seja sagaz. Fala, tem uma parada mística que acontece, que a gente não sabe como funciona, mas vê funcionando e isso ajuda. Ver resultado. E isso ajuda. Então, e é resultado mesmo, né? O pessoal fala assim, não, eu só trabalho baseado em resultado. Eu também. Eu só trabalho baseado em resultado. Eu atendo meus clientes e vejo o resultado que eles têm. Se está funcionando, eu mantenho. Se não está funcionando, troca. É o conceito base de qualquer processo terapêutico. E hoje, quando você trata, em qual momento você vai usar? Boa pergunta. A constelação familiar tem uma filosofia de vida. Então, basicamente assim, existem as 3 feridas narcísicas da humanidade, né? Então, Copérnico vira lá atrás e fala assim, então, sabe o que é? Não são as coisas que giram em volta da Terra. É a Terra que gira em volta das coisas. Resumindo, as coisas não giram em volta do seu umbigo. É o seu umbigo que gira em volta das coisas, acorda, né? Aí depois veio Darwin. Darwin? É. Darwin falou assim, não, sabe o que é? Relaxa. Até há pouco tempo atrás a gente era macaco. Fica frio aí, né? Então você não tá tão evoluidão assim. Se olhar só milhões de anos para trás aqui comparado da existência da Terra e do Universo, a gente está chegando agora. Depois veio Freud e falou, então, sabe o que é? Você acha que você está no controle de suas ações, né? Mas não tá. Tem 90% teu aí que é inconsciente, que domina você e você acha que está no controle, está só fazendo caca com a tua vida e tá achando que tem razão no que está dizendo. Aí eu acho que a quarta vai ser Bert Hellinger, que diz o seguinte, então, vocês acham que vocês sabem se relacionar, né? Mas na verdade vocês aprenderam tudo errado. Então, a constelação familiar primariamente ensina como se relacionar de modo funcional. E não é se relacionar, tipo, eu vou ensinar a beijar o seu namorado de um jeito, eu vou fazer carinho. Não, não é. É uma postura, é uma casa emocional interna, na qual você se coloca sobre si e, inevitavelmente, o seu entorno começa a se movimentar a partir daí. Existe um sutil equilíbrio em todos os clãs, como o próprio Bert fala, que é o clã familiar. Esse equilíbrio, ele não se importa se alguém está carregando mais ou alguém está carregando menos. Imagina o seguinte, temos uma relação. Eu estou carregando 80% do peso dessa relação e você está carregando 20%. Tá ruim para quem e tá bom para quem? Pode estar bom para os dois. É, mas geralmente quem se queixa é aquele que carrega mais. E esse cara vai parar na terapia. Aí, pela visão da constelação familiar, diz assim, ó, você está carregando o que não devia. Tá carregando 30 aí que não é teu. Aí quando você fala assim, ah, entendi, então vou soltar, só para eu carregar a minha parte. Aquele que estava carregando 20, que estava bem de boaça, faz o quê? Meu Deus, você é louco. Eu falo que comeu cocô na frente da geladeira, você tinha tantas opções, escolheu cocô. E aí começa uma baita de uma discussão, começa um desequilíbrio. Só que, a partir do momento da crise, a oportunidade de ajustar. Fala, olha, é que você estava sendo incapaz de carregar tudo que é seu. Você não aprendeu, não te ensinaram, nunca te foi interesse de aprender, mas agora tá aí, é teu. Fica com o que é teu, que eu fico com o que é meu. E aí sim se reequilibra de um modo mais justo a coisa. Aí equipara a coisa toda. Não é o que se fala hoje? 2% da riqueza, não, como é que é, sei lá, 90% da riqueza mundial está em 2%, tá desequilibrado. Porque você tem uma massa miserável, está em desequilíbrio. Então tem alguém que está sem nada e tem outros que têm muito. Então qual seria o ideal da relação? Se equilibrar nesse processo. Como? Na marra? Não, no desejo, no objetivo, na intenção, na ação, na mudança do comportamento. Então quando você começa a entender as dinâmicas familiares, como elas funcionam, as dinâmicas relacionais, as coisas começam a entrar no eixo. Eu sei, apliquei na minha vida. No começo foi um caos, a gente brigava feito gato e rato, achando que estava tudo funcionando. Não estava. Era mentira, a gente sabia disso. Dentro de cada um a gente sabe. Ah, não, tô num relacionamento aqui, é ótimo. Aí tem uma parte sua dentro assim, mentira.
Não tá. Então, seria correto eu falar que ela é uma das ferramentas que você tem? Isso. E aí, para cada caso, Para você cada vai caso a ferramenta. aplicar um tipo de Eu chamo de ferramenta. camadas. A pergunta que você fez é como é que eu sei quando eu aplico a constelação familiar? Porque acredito que não seja em todos os casos. Para Não. cada caso, você vai agir de uma forma. Tem cliente que chega até mim que conforme a conversa vai acontecendo, é óbvio que eu estou ouvindo de forma ativa, uma escuta ativa do processo. Eu faço as perguntas certas na hora certa para poder pegar a informação crucial do problema, para poder delimitar ou definir qual é o melhor caminho de solução. Não adianta pegar uma chave de fenda para poder passar manteiga no pão. Dá, mas não é a melhor ferramenta. Não é? Então é melhor usar a ferramenta certa para a coisa certa. Então, quando chega em casos que eu percebo que são de questões sistêmicas, posso contar um caso? Bem de verdade, Pode. bem curioso. Ó, atendi um garoto, 16 para 17 anos de idade, o objetivo dele era seguir carreira militar. Beleza. Para e pensa um pouquinho. Quem com 16, 17 anos hoje em dia quer seguir carreira militar? Ninguém. Pronto. Então tem um alerta aqui. Menor de idade, vou sempre conversar com os pais antes. Papai, deixa eu conversar contigo, porque às vezes o pai é milico, bem durão, ou o pai é aquela extrema esquerda, muito pelo contrário, que aí o menino tava para compensar, Tá mas querendo enfim. ir pro outro lado. Nada. Então, o pai é super tranquilaço também, entende o conceito, não tava nem muito para direita, nem muito para esquerda, tava normal, tranquilo, bem centrão ali, bem tranquilo. Ok, vamos lá. Me conta a história de vovô. Nada com vovô. Me conta a história de bisavô. Ah, migrante português. Opa, me fala um pouco mais. Ele era do exército português, estourou a guerra. Ele foi convocado para poder lutar, ficou com medo, fugiu para o Brasil. Quando ele contou isso, eu falei assim, agora eu entendi. Esse menino, ele me procurou de 17 anos porque ele tinha medo de altura. Ele queria seguir carreira no exército, mas ele entrava em neurose só de imaginar que ele ia ter que pular do helicóptero para a água, por conta do medo de altura. Então, medo de altura com a hipnose se resolve com muita velocidade. 15, 20 minutos já está praticamente solucionado, não precisa de 20 sessões. No caso dele, deu mais trabalho. Por quê? Porque era uma compensação sistêmica, familiar, de um bisavô que tinha um compromisso com a pátria. Olha só que loucura isso. Você fala, imagina que era isso. Foi buscar... Mas o menino não sabia. Ele não sabia dessa questão, ele não tinha essa consciência, a história não estava com ele, mas ele acabou honrando, por esse clã familiar, por essa energia desse clã familiar, uma disfunção relacional que aconteceu lá atrás, que era a relação do bisavô com a pátria. Então, o menino quis seguir carreira militar, assim como o bisavô, mas sentia medo, assim como o bisavô. Quando isso tudo foi colocado no lugar, libera o garoto do medo para ele seguir o desejo dele, seja seguir carreira militar ou não. Nessas horas, aplica-se a constelação familiar. Na verdade, só de entender isso, nem precisaria fazer constelação familiar, tá? Mas no caso dele, foi necessário para poder liberá-lo disso que estava prendendo ele. Mas tem muitos outros casos a partir daí. Quando que eu uso hipnose? Quando eu vejo que a questão está ali, ó, a partir do momento do nascimento até hoje. Então aconteceu um trauma de infância. Eu falo assim, às vezes você bateu o dedinho com 3 anos de idade na quina do móvel e hoje deu depressão. Então faz uma hipnose, faz uma regressão de idade, vai lá naquele evento, ressignifica, muda o significado, reenquadra, faz a solução que for necessária para que a pessoa se liberte disso a partir de hoje. Hipnoterapia tende a ser breve. Constelação familiar eu aplico quando a coisa vem da ancestralidade para cá. Nem todo caso é de constelação. E aí, você tá há 8 anos Isso. atendendo. Graças a Deus. E chegou uma hora... Já não estava... Então, Como estava a sua agenda já muito trombando. cheia? Então, um dos principais motivos de ter escolhido migrar de carreira foi poder estar presente na vida da minha família. É de estar aqui assim, ó. Assim, é que vocês não estão vendo, mas aqui tá minha esposa, tá nosso filho aqui e eu quis fazer o que eu pude também receber de meu pai. Meu pai é falecido tem pouco tempo. De estar presente na vida do meu filho, de poder levá-lo para a escola, de poder buscar ele na escola, de poder jogar videogame às 2 horas da tarde, se eu quiser. De poder pegar uma quarta-feira e a gente decidir ir para a praia. Por quê? Porque é só final de semana. Não, vamos de quarta-feira, fecha a agenda, vamos ter liberdade, né? Quando eu comecei a atender, tudo que eu faço eu busco fazer muito bem feito. E a evidência de que está dando certo é o resultado. Então, se eu tenho cliente mandando mais clientes para mim, significa que o que eu estou fazendo está funcionando. A agenda começou a encher de um jeito que eu estava fazendo como eu fazia CLT. Trabalhava das 8 às 18, eu parava para almoçar, parava para jantar e às vezes atendia até a noite. Falei, não dá. E eu tenho um limite, né? O de 1 para 1 existe um limite. Então vamos supor que eu atenda uma pessoa de manhã, 2 pessoas à tarde, uma pessoa à noite, são 4 por dia, vezes 5 dias da semana, você faz a conta no final do mês.
é quantas pessoas eu posso fisicamente atender. Mas espera aí, tem muito mais gente me procurando que eu sou capaz de atender. Então, vamos fazer de um para muitos. Como que eu pego esse conhecimento que eu tenho hoje, de experiência, de bagagem, de terapia de um para um, transformo isso de um para muitos? Aí surge o programa Nova Vida, que começou com um programa, né? Onde eu colocava alunos e ensinava filosofias de vida e aplicava processos terapêuticos ali para as pessoas irem se libertando de suas próprias amarras. Fazer isso de forma coletiva e, se necessário, de um para um também no atendimento. Mas, Molina, fazer de um para um na frente de todo mundo, olha só que interessante isso. É uma coisa que eu escuto com bastante frequência. Ai, mas eu tenho vergonha de falar na frente de todo mundo. Puta cagada? Não, eu sei, eu entendo a vergonha. Mas olha só, lembra na época de escola como é que era? Quando o professor explicou alguma coisa, você entendeu, mas não entendeu direito, ainda não sabe nem como formular uma pergunta, aí alguém levanta a mão, fala, professor, e tal coisa. Aí você, caraca, era o que eu queria saber, eu peguei carona, não precisei nem falar. Imagina as pessoas imagina um grupo de pessoas que está todo mundo com o objetivo de resolver suas questões pessoais e emocionais, com as questões relacionamentos, relações de um modo geral, e as questões de trabalho e financeiro. Então, a qualidade de informação, de pergunta e de profundidade de conteúdo num grupo é muito maior do que o individual. Eu falo que o individual é cirúrgico. É pontual. Qual é a sua questão? Medo? Pá, vamos tratar o medo. Ah, mas só o medo? E se eu tiver medo de dirigir, medo de barata, medo não sei o quê, medo não sei o que lá? É medo. O core é medo. Quando você está num grupo de pessoas, quando alguém fala a questão do outro e explana a própria questão, você fala assim, caramba, eu também faço isso. Eu não tinha percebido. Então, me dá uma nova oportunidade de consertar uma coisa, de um problema que eu ainda tinha nem sacado que ele estava lá. Estava alheio ao problema. Então, um grupo de pessoas tende a ser muito mais eficiente e veloz do que o tratamento de um para um. Então, cria-se o programa Nova Vida a partir daí. Que você criou quando? Ai, meados de... Eu tenho uns 5 anos aproximadamente, 4 anos e meio, quase 5 anos. Então a gente nem tá falando assim, pós-pandemia, que hoje é natural você fazer as coisas Não, online. A gente imagina. tá falando lá atrás. Na pandemia, eu comecei a fazer live todo santo dia. Todo santo dia. Eu entrava ao vivo, né, amor? Lembra? Todas as noites eu entrava ao vivo para poder ajudar as pessoas que estavam em casa. Porque síndrome de encarceramento, pelo amor de Deus, isso provoca um tamanho de um prejuízo. Não preciso nem falar. Aqui não se fala isso na mídia porque é proibido, mas o índice de suicídio aumenta absurdamente. Então, como é que faz para poder ajudar essas pessoas que não podem sair, não podem encontrar? Às vezes não tem nem dinheiro para poder fazer qualquer processo terapêutico. Vou fazer live, vou trazer conteúdo de conhecimento. E não é live de graça. Trazia o conhecimento que cabia também, claro, mantinha na profundidade que se cabe de fazer no ao vivo também. Não dá para mergulhar muito, afinal de contas não existe um acompanhamento, né? Mas eu mantinha ali uma cadência de lives diárias durante a pandemia, até o momento que se foi liberando, se foi amenizando, fui diminuindo a quantidade, até que hoje eu faço 2 vezes por semana, toda segunda e quarta, hoje por enquanto, né? Toda segunda e quarta das 9 às 10 da noite. Continuo colaborando e contribuindo. Então, quando eu comecei com isso, foi muito antes de pandemia. Não, agora eu já sei, vou pro digital. Não, já estava lá. Já estava lá. E aí... Eu sou da época que tudo aquilo era mato. Era, né? Porque eu tô pensando lá atrás, aí você teve essa ideia de criar, que você chama, que você falou que lá ainda não era escola, era Não, era um programa, era só um programa, um único programa. Só e que, aí você foi sentindo, você viu que realmente dava super resultado. qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? Né? Conhecimento é aquilo que eu li sobre. Sabedoria é aquilo que eu apliquei, o que eu li. Aí agora eu sei, né? Então, como que é, não sei, morar no Afeganistão? Olha, eu conheço porque eu li. Eu não sei porque eu nunca fui. Então, essa é a diferença de conhecimento e sabedoria. Então, eu tinha um conhecimento que eu precisava aplicar. Aplicando o conhecimento, eu passei a ter a sabedoria. Aí, na sabedoria, eu percebo coisas que eu não tinha percebido quando eu tinha conhecimento. Que é o que eu falo para quem mete o pau na constelação familiar. Vai viver. Vai viver a constelação familiar. Aí você vai entender o que é. Aí você vai saber o que é. Antes de falar groselha, de orelhada, porque escutou alguém dizendo. Papagaios de pirata, eu brinco assim. Eu pego no pé, sou provocativo. Né? E aí eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam precisando de ajuda, realmente queriam fazer e simplesmente não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro. Eu percebi que tinha um monte de gente precisando de ajuda e pessoas com competência de auxiliar, mas não sabiam como fazer. Eu falei assim, opa, tem algo maior aqui. Tem algo maior aqui. Eu já vinha de uma experiência lá no passado, lá no início, 7, 8 anos atrás, eu criei a IP no Brasil.
A Hipnobrasil tiveram sócios, depois desfizeram, depois eu levei a Hipnobrasil como eu sendo o garoto propaganda, minha esposa sempre comigo, graças a Deus, né, amor? Obrigado. Nada melhor, né, do Sim. que uma mulher para engrandecer o homem. Tem mulher que destrói o homem, mas tem as mulheres que engrandecem demandam reconhecimento. E a na Hipnobrasil também eu formava muitos terapeutas somente com hipnose. Só que quando eu percebi que a hipnose não era o suficiente, a Hipnobrasil começou a deixar de existir, porque assim, eu não vou vender um negócio que eu mesmo tô vendo que não tá faltando. Falta alguma Tá coisa. faltando. Então a Hipnobrasil foi falecendo. Ela cumpriu seu ciclo, ela teve seu ápice, ela foi falecendo porque eu comecei a mudar. E aí surgiu o programa Nova Vida, só que eu já tinha uma bagagem, o meu lastro se mantém. Formei terapeutas, eu sei como é que funciona uma mentoria, eu sei como é que funciona um curso, começo, meio e fim, cadência, a estrutura de pensamento. Então, quando eu vi que neste meio terapêutico, com constelação familiar, com programação neurolinguística, com psicanálise, com hipnoterapia, dá para construir alguma coisa muito bonita a partir daí também. Então, tivemos a ideia de fazer essa escola, a Escola Nova Vida, que é uma escola de desenvolvimento pessoal, crescimento espiritual com intervenções terapêuticas pontuais. E dentro dela, alguns programas, né? Isso, no meio do digital vai falar de esteira de produto. Eu chamo de programas, né? São programas de desenvolvimento pessoal, cada qual na sua fase, no seu momento. Foi aí que surgiu a escola. Primeiro o programa, e depois do programa a escola a partir da experiência dela. E hoje a escola, ela tem são três principais programas, né? Então vamos falar de todos eles. O primeiro é o Origem. Assim, o meu carro-chefe não é o Origem, é o Caminho Nova Vida, mas o Origem é o programa de entrada. Quem entra no programa chamado Origem Nova Vida? Origem é o início, né? É o começo. É aquele que não está muito perdido. Não tem as decisões que tomou na vida levou a pessoa numa situação na qual ela não tem condição nem de cuidar de si direito. Poxa, eu quero muito fazer terapia, mas eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. E agora, o que eu faço? Não, então, que se lasca essa pessoa. Vai pro CAPS. E vai pro CAPS mesmo, vai, tá? Procure o CAPS. Só que a hora que você chega no CAPS, o que acontece? Ah, tem agenda para daqui 3 meses. Cara, a pessoa tá com depressão, tá com ansiedade. Não, então vai pro SUS, tá? Agenda para daqui 2 meses. E aí? Continua nessa miséria, nesse sofrimento? Então eu falei, peraí, se é com um objetivo social, vou eu fazer uma maneira de ajudar. Então cria-se o Origem Nova Vida. O que tem lá? Conhecimento de vida. Então são aulas mesmo, são ensinamentos de vida que basicamente já auxiliam na resolução de 90% das questões mentais. Eu não falo questões, patologias mentais. Eu falo de questões mentais, ou também conhecido como mimiseira mental. Porque a mente, ela é a dona da criação dos problemas e ela também tem a solução dos problemas que ela mesma criou. Quimera e Belerofonte está dentro da mente, tá? É só uma questão de fazer encontrar. Essas aulas já auxiliam muito a pessoa a entender onde ela está. Onde eu tô, onde eu estive e onde eu tô. Se eu sei onde eu estive e onde eu tô, eu tenho um vislumbre de onde eu posso ir. E também tem 3 sessões de terapia incluídas ali com hipnose, com constelação, com psicoeducação, com o que for necessário para poder ajudar na camada em que o problema estiver ali. E é barato. Hoje, que dia é hoje? Hoje é 15 de novembro. Hoje tem o preço de R$ 99 para poder viver. Sabe quanto que é uma sessão de hipnose hoje em dia, uma média? Começa com R$300. Começa com R$300 uma sessão. Lá tem 3 sessões mais um conhecimento por R$ 99. Então vou ajudar o máximo que der. Resolvendo essas questões iniciais, a pessoa pelo menos começa a deslanchar na vida. Respira, né? Então vamos lá. Esse daí que é o Origem, isso, que é o primeiro. É o primeiro programa. Ele é para qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa pode achar que é só para, não, é quem quer ser terapeuta. Não, esse é para qualquer pessoa que ela tá ali com uma questão, ela não sabe como lidar. Vão chegar lá, Eles vão né? estudar lá primeiro. A pessoa tá com alguma questão, ela não tem dinheiro realmente para pagar um terapeuta, ela mesmo vai... Mas ela realmente quer resolver. Ela quer resolver, né? Aquela pessoa ela quer dar o primeiro passo. Eu digo assim, não é mais a pessoa que quer ficar contando história, é a pessoa que quer resolvê-la. Eu brinco, eu falo assim, você tem um problema? Procura um psicólogo. Vai falar essa história para ele lá. Você quer resolver? Procura um terapeuta.
São duas abordagens completamente diferentes. E eu falo o seguinte, se contar história, resolver esse problema, escreve um post. Faz um post no Instagram, sai mais barato. Não é? Mas não é bem assim que funciona, né? Então, assim, eu falo, quem quer resolver? Molina, eu cansei desta coisa que eu tô vivendo, para não falar um palavrãozão, dessa coisa que eu tô vivendo aqui, e eu não tenho... todas as decisões que eu tomei me colocou num lugar onde eu não consigo dinheiro para poder cuidar de mim. Não consigo dinheiro para pagar uma sessão de hipnose, que a terapia é breve, são coisas breves, 3, 4, 5 sessões tende a encontrar a solução de uma questão. Como depressão, por exemplo, não é uma promessa, é uma amostragem, tá? Então, se não tem condição, entra no Origem, vai receber ajuda. É preciso se disponibilizar para isso. Que é o que eu falo lá no próprio Origem. Eu falo assim, ó, se você veio aqui porque você quer controlar o processo, sai fora, pede seu dinheiro de volta, eu te dou teu dinheiro de volta, sem questionar o porquê. E não vou fechar meus olhos para você ir embora. Não vou nem ver você ir. Agora, se você quer mesmo, vem pra cá, eu falo, solta o escudinho, solta a espadinha, tira a armadura, rasga o peito, coração e mente aberto para poder encontrar a solução da questão. Aí vem. Aí entra no Origem Nova Vida, começa pelo menos lá com um bom primeiro passo. É um primeiro passo, mas E um excelente E o primeiro que passo. que está incluso nesse... Eu chamo de aulas preparatórias, né? Mas são conteúdos que ensinam basicamente como a mente constrói as questões e como a família incide nas questões da vida. Entendendo esses dois conceitos, que é basicamente as questões mentais, as questões ancestrais, já começa a se corrigir naturalmente no fluxo da vida. Assim, do fundo do coração, boa parte dos clientes que entram no Origem Nova Vida não utilizam as 3 sessões. Faz uma, faz 2 e já encontra logo a solução, porque a filosofia já está instalada. Via de regra, qual que é um dos principais conceitos? É assim, se tudo que você tem dentro fosse o suficiente para te ajudar, teria resolvido. Não é? Mas não é assim que funciona. Então considera-se que basicamente tudo que você tem dentro está te atrapalhando. Então deixa eu te ensinar uma coisa nova. Deixa eu te mostrar um ponto de vista que você ainda não viu. Deixa eu te dar um conhecimento para você ver algo que está escondido dentro de você. E quando isso é visto, eu tenho a oportunidade de resolver. Está na minha mão. Agora eu posso escolher se eu vou resolver ou não, mas pelo menos está na minha mão. Eu tirei o poder da minha vida da mão do outro e eu tomei o poder da minha vida para mim. E agora eu posso decidir o que eu vou fazer ou não. Então esses ensinamentos trazem essa possibilidade, essa visão para enxergar coisas que estavam escondidas. E a terapia busca auxiliar na ressignificação. Lembra que eu falei que a mente sempre resiste? Sim. Então, às vezes, precisa de algo um pouco mais incisivo, um pouco mais cirúrgico, para dar aquela destravadinha e auxiliar na ressignificação, no reenquadramento, na reestruturação. E aí, nesse, que é o primeiro, é a partir de quantos anos? Ah, maior de idade. É. Porque assim, lidar com menores de idade no Brasil é um problemão. Problema grave. Já passaram menores de idade lá? Já. Mas com autorização de pai e mãe. Mas quando eu falo menor de idade, é 16, 17 anos, porque eu lido uma linguagem adulta. Eu tenho dentro da escola uma intenção de fazer um processo para crianças e adolescentes, mas eu preciso me cercar de muitas proteções antes de me enfiar nesse meio, porque isso pode dar um problemão tão grande. Porque imagine o seguinte, olha só quanto complicado pode ser. Imagine que existe ali um adolescente de 12, 13 anos que está vivendo uma questão de depressão ou ansiedade. Nosso filho, 9 anos aqui, vai. 9 anos, tá TDAH, ansioso, né? Hoje é tudo TDAH. TDAH. Ansioso. E aí eu não atendo a criança, eu não atendo adolescente sem antes atender pai e mãe. Por quê? Crianças copiam. Entendeu? Se crianças copiam, quem tá cagando a vida do filho? Desculpa lá, viado, não há outro. É pai e mãe. Se pai e mãe não se acertam, o filho vai só refletir o que pai e mãe tá mostrando. Somos uma maquininha de cópia. A gente olha papai e mamãe se comportando e faz igual. Então, eu não atendo crianças ou adolescentes ali, 12, 13 anos, sem atender pai e mãe. Então, como é que... Agora, beleza, vamos colocar, então, num programa de desenvolvimento infantil e adolescente para poder tratar as questões. Aí, aquela criança ela vai destoar completamente do núcleo familiar. Aí, o que esse pai e mãe vai fazer comigo? Você desvirtuou a vida de nosso filho porque agora ele está indo contra as coisas que a gente quer fazer para ele, porque eu quero para meu filho. Eu prefiro não mexer nisso. Então, vamos lá. Então, maior de idade, Isso. qualquer lugar do país, porque o Isso, seu eu tenho curso alunos no mundo tá, inteiro. não é?
São mais de 3 mil alunos já na Origem Nova Vida no mundo inteiro, literalmente. Então, acessível para qualquer pessoa. Isso. É isso. A própria plataforma aceita multimoeda, então isso é Ai, que muito legal. belezura. Tem gente na Suíça, tem na Noruega, nos Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Paraguai, tem Brasil inteiro, tem gente tudo quanto é E lugar. aí você tem esse conteúdo lá, e além do conteúdo, a pessoa ainda vai poder fazer 3 sessões de 3 terapia. sessões. Isso. Comigo? Não. Não é comigo. É São sobre minha sessões. supervisão. Então, eu tenho na minha escola meu time de cuidados. Tem os terapeutas da minha escola. Então, eles vão fazer esse atendimento sobre minha supervisão. Então, eu tenho uma aula lá, depois eu vou falar da formação, eu tenho uma aula que eu faço a supervisão de todos. Eu conheço todos os casos da Origem. Todos os mais de 3 mil casos eu conheço caso a caso. Eu tenho uma plataforma, a gente tem uma plataforma dentro da escola onde tem todas as informações de todos os casos. Tudo é feito com muito, muito, muito cuidado e muito carinho. Esse foi o primeiro que você fez. O primeiro que eu fiz foi o programa. Foi mas o esse é o programa de programa, entrada, e esse foi de entrada. Foi perceber que existe uma necessidade que não estava sendo atendida. Então, eu vou atender. Se eu posso, eu vou fazer. Por que não? Né? Fui e fiz. Tem gente que pergunta assim, por que você está fazendo isso? Você, por que não? Ué, por que não? Vou fazer. Se eu posso fazer, vou lá e faço. Sim, com certeza. E aí depois a gente tem o segundo. O Caminho Nova Vida, que é um caminho de desenvolvimento pessoal. Antes ele era chamado de Família Nova Vida, porque o tema principal abordado era a família. Mas o que eu percebo é que se eu micronichar na família, eu abro mão de um monte de gente que me procura. E que precisa de ajuda. Solteiros. Eu não tenho uma família agora, eu não tenho um esposo, eu não tenho uma esposa, eu não tenho filhos, então não posso fazer? Antes não. Na verdade podia, mas via de regra eu não conversava com essas pessoas. Então, a partir daí, estrategicamente, eu mudei o nome para Caminho Nova Vida, porque é um caminho de desenvolvimento pessoal, é um caminho de crescimento espiritual, com intervenções terapêuticas pontuais. O que isso significa? Conhecimento para ver o que não estava sendo visto. Se eu vejo o que não estava sendo visto, eu tenho informação para decidir e agir. Decidir e agir sem informação é um caos, né? A gente só toma decisão porcaria. Quando eu tenho informação para decidir e agir, é natural e pode acontecer que a mente dê aquela enroscada. Nessa hora, a terapia, para poder destravar e permitir com que siga. E para quem é esse tipo de programa? É para quem já percebeu que a vida é uma jornada, que os problemas eles acontecem em camadas. Que nem, se alguém estiver me escutando agora, vai perceber qual problema está vivendo. Qual que era o problema antes desse? Talvez você nem se lembre mais. Ou se lembre e conte com graça já, se divertindo, né? E quando este problema se resolver, qual vai ser o próximo? Porque haverá. Não, Deus me livre. Não. Volta aqui para a Terra, sai da Disney, volta para cá. Por quê? Vai ter o próximo. É assim que funciona. Então, a hora que resolver esse, vai se revelar mais um. A hora que revelar esse mais um resolver, vai revelar outro. A hora que esse outro resolver, vai revelar. E é assim que é a dinâmica da vida. Qual que é o jogo? Aprender a se divertir entre as resoluções dessas questões. Então, o Caminho Nova Vida busca auxiliar, mentorar com terapias, com processos terapêuticos, é se atravessar dessas questões. O principal conceito lá, que eu explico, isso vale para todo mundo. Eu fiz um vídeo, eu vou publicar tem pouco tempo. Eu ensino a sofrer. Você quer sofrer? Eu vou te ensinar a sofrer. Faz assim, ó, evita a dor. Aí você sofre. Mas evitar a dor, você está falando para eu procurar a dor? Não. Eu estou falando vivencia e aprenda com ela. Clóvis de Barros, se nada na vida é... Não. Lúcia Helena Galvão, ó, se nada na vida é punitivo, nem vingativo, tudo é educativo. Se eu aprender com aquela dor, eu nunca mais caio nela de novo. Se eu evito a dor, eu ando em cima de um... Eu falo o seguinte, imagina que isso daqui é a dor, dá pra ver aí? Imagina que isso é a dor. É uma dor, tá aqui para ser vivida. Eu estou andando em direção ao futuro, no futuro tem uma dor para ser vivida. O que instintivamente a gente faz? Ai, não, a dor não. A dor não. Não. Aí você empurra a dor para frente, não é? E quando eu empurro a dor para frente, eu resolvi a dor? Não. Não, ela tá lá. Eu só deixo um rastro Só de sofrimento deslocou. que eu piso em cima. Então, qual que é o objetivo do Caminho Nova Vida? Eu vou dar recursos para que a pessoa faça assim, ó. Dói. E nessa hora dói, tá? Dói e dói muito. Dói de verdade. Dói de chorar de verdade. Mas entender essa dor, e quando eu resolvo a dor, ó, ela ficou no Pra passado trás. e eu continuo seguindo e eu nunca mais encontro com ela de novo. Esse é o Caminho Nova Vida. É você parar de sofrer e encontrar as soluções das suas dores com velocidade. Vai doer. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Quando a gente escolhe sofrer?
quando nega a dor. E essa escolha não é nem consciente, é na maioria das vezes inconsciente e instintiva. É que nem colocar a mão na frigideira. Quente, né? Você dói, você quer se afastar. Só que esse mecanismo de instinto de se afastar da dor emocional prejudica a longo prazo. Se afastar da dor física te protege a curto prazo. Mas a dor emocional te prejudica a longo prazo. Uma raiva acumulada durante muitos anos vai atingir estômago, fígado, vesícula, esôfago. Vai dar o quê? Gastrite, úlcera, refluxo. Uma tristeza acumulada durante muitos anos, problemas pulmonares, problemas de pele, alergias. Uma tristeza acumulada durante muitos anos, uma tristeza vai atingir pulmão, pele, um medo acumulado durante muitos anos vai atingir rins, trato urinário, órgãos sexuais, ouvido. Então, são questões psicossomáticas, né? Acabam se tornando doenças psicossomáticas. Ai, Molina, agora vem os cabeçudos. Eu sei, já escutei isso tantas vezes. Tantas vezes. Você está dizendo, então, que se eu tiver com pedra na vesícula é só eu fazer terapia que some? É, claro. Não, meu amor. Vá ao médico. Caceta. Vá, bateu no corpo. Isso eu falo pra todo mundo. Bateu no corpo, vá ao médico. É assim, ó, já somatizou. Vá também a um terapeuta. Vá também a um terapeuta para poder tratar a emoção que está somatizando, senão vai voltar, tá? Vá ao terapeuta tratar a emoção que está escondidinha lá. Mas vá ao médico. O terapeuta nenhum vai tirar pedra da tua vesícula, tá? Fica a dica. É um conjunto. É um conjunto. As terapias são complementares, né? Agora, para a pessoa fazer esse, ela tem que ter feito o primeiro? Uh-uh. Ela Não. pode ir direto. Pode ir direto. Depende do... Claro, tem um preço maior, porque eu tô lá. Literalmente eu tô lá. Então, quer ter a minha presença ali olhando para você, eu estou lá. São 2 vezes por semana. Então, imagina você fazer processos terapêuticos, receber conteúdo com profundidade 2 vezes por semana e ver e ter a sua questão vista e analisada pontualmente. Então, eu tô lá. É um preço um pouco mais alto. Você pode ir direto para lá. Tem condição de pagar? Entra. Recomendo. E automaticamente vai ter acesso ao conteúdo da origem. É um bônus. Por quê? Lá na origem, eu falo que a construção do pensamento está ali. Aqui é o aprofundamento do conhecimento. Então eu digo assim, as minhas lives é eu falando para a galera dizendo, gente, olha, tem uma piscina ali, tá calor, né? Tem uma piscina ali. E essa é a live. O origem é você chegar lá do lado da piscina e falar assim, olha, Tem mesmo. uma piscina mesmo. Aí você põe o dedo na água e fala, uba, a água tá fria, a água tá boa, a água tá quente. O caminho Nova Vida é mergulhar na piscina. De cabeça, corpo inteiro, para poder ver o que está lá profundo. E depois eu também ensino a como construir piscinas para ajudar pessoas, né? Que seria o próximo programa. Que é o terceiro. E nesse segundo, qual que é a duração dele, em Não tem média? duração. Por exemplo, quanto tempo vai durar os problemas da sua vida? A vida inteira. Então fica pelo tempo que você quiser. É um programa que a pessoa entra e aí ela pode... No mínimo 6 meses, né? Então Tá. eu falo que são assinaturas recorrentes. É Netflix. Tá. Assinatura recorrente. Fica pelo tempo que você quiser. Tem aluno que já entrou lá, ele só assistiu às aulas e saiu resolvido. Precisou falar um pio. Por quê? Porque com os ensinamentos e olhando as dores dos outros, resolveu a própria dor. E tá tinindo, tá vivendo a vida. Tem gente que continua lá. Por quê? Porque tá todo lascado? Não, porque já entendeu que a vida é uma jornada e que quanto mais a pessoa se dedica aos estudos e a processos terapêuticos, atravessa com velocidade. Então não tem aquela coisa de começo, não é um curso de tricô, que você tem começo, meio e fim, que nem o curso de terapeuta. Tem começo, meio e fim. Claro que o terapeuta continua estudando depois, mas existe uma estrutura de pensamento básica que tem começo, meio e fim. A vida não, a vida é, tá bom, começo, meio e fim para resolver esse problema. Tá, e o próximo, o que você faz? Não, mas eu já aprendi recursos. Sim, mas se você tiver um olhar de alguém que está enxergando sem envolvimento emocional para te dar boas dicas, ou boas percepções, ou boas provocações para você sair desse problema com mais velocidade, não é melhor? Com certeza. Fica quem quer. Eu falo pro pessoal assim, sabe qual é o meu objetivo? O objetivo é tocar vocês daqui, todo mundo resolvido. Essa é a minha meta, que vocês desapareçam daqui. E não ficar prendendo você por 10 anos, uma vez por semana, durante 1 horinha, só para você ficar chorando suas pitangas lá. Não. Meu objetivo é tocar vocês daqui resolvido o mais rápido possível. Com todo amor do mundo. E nesse, além de você também tem outros terapeutas Isso. que auxiliam. Eu tenho um time de cuidados que são os terapeutas que se formaram no meu jeitão de atender.
Ah, qual é o seu jeitão de atender? Olha, eu tenho a base na psicanálise, na hipnoterapia, na PNL, na constelação familiar, na fisiognomonia. Eu tenho uma construção, eu botei mais de R$ 100.000 em conhecimento, fora os convites que eu já recebi para poder estar presente em outros cursos, justamente porque você vai se ficando conhecido no meio. Então, 8 anos de bagagem de consultório me deu a percepção do que verdadeiramente faz diferença no atendimento. Tem muita encheção de linguiça. Mas tem muita encheção de linguiça. Você não tem ideia. Tem gente que até hoje eu vejo aí terapeutas perguntando qual o script? Nossa, eu tenho vontade. Essa pergunta ela é tão fora da realidade que ela não está nem errada. Qual protocolo eu uso para tratar a ansiedade? Isso não existe. Não existe protocolo para tratar a ansiedade, santo, criatura de Deus. Não existe isso. Existe um pensamento, uma construção que se adapta à necessidade de cada um. Se não foi entendido a construção do pensamento do terapeuta, volta para a escola, pelo amor de Deus. Vai cobrar teu professor que te ensinou errado, ou vem fazer comigo que eu vou te ensinar direito. Esse é o conceito. Mais uma vez, o que eu tenho aqui é conhecimento de prática. Conheço um monte de professor famosinho, né? Famosinho, que nunca pisou num consultório. Por quê? Isso tem bastante, né? Enfim. Então eu tenho meu time de cuidados lá que se forma no meu jeitão de atender. Então vai aprender a PNL, a leitura de microexpressão facial, expressão corporal, por exemplo, é uma coisa que está lá do fax. O fax é ciência, olha que legal. De Paul Ekman, ele estudou as microexpressões. Todo mundo, quando fala, se expressa. Se você sabe ler a microexpressão, você sabe onde o cliente está antes. Como assim? Tem muita gente que não tem vocabulário emocional. Senta na tua frente, assim, chorando já, e você pergunta, qual é o nome dessa emoção? A pessoa, eu não sei. É natural que isso aconteça, a gente não aprende isso na escola, raramente aprende isso em casa, mas a microexpressão já revela, tá, o nome técnico disso daqui é tristeza, agora é só uma questão de eu guiar essa pessoa até ela reconhecer e começar a dar, vai ter vocabulário para dar nome para as coisas. Então a microexpressão ajuda muito nisso. Então, pra você ter ideia, um terapeuta que faz no meu processo, porque é um método, é um caminho, é um passo a passo que precisa ser seguido. Em 3 meses a pessoa está entendendo casos reais e tendo resultado, tá? Não é assim, não vai 5 anos. Não estou dizendo que faculdade é ruim, pelo contrário, tá? Vai fazer psicologia, auxilia pra caramba. Mas em 3 meses já está atendendo pessoas com resultado. Já tem teu site de terapeuta construído, que é essa outra coisa que eu ensino lá, marketing digital para terapeuta. Adianta você conhecer PNL, hipnose, psicanálise, condicionamento clássico, constelação familiar, leitura de expressão facial, expressão corporal, e não saber se propagandear, não saber gravar um vídeo e falar, tudo bem, eu me chamo Eduardo Molino, estou aqui para te ajudar. Não adianta. Por quê? Porque se você não aparece, você não é visto, se você não é visto, seu consultório vai continuar vazio. Então eu ensino marketing digital para terapeuta lá também. Quando os terapeutas se formam, eles passam então a atender quem? Minha turma do Origem Nova Vida. Por quê? Porque os terapeutas vão cada vez mais ganhar experiência e conhecimento sob minha supervisão. Não coloco ninguém na fogueira. São vidas humanas que estão ali, eu entendo muito bem como é que funciona isso. Então, quando o terapeuta vai atender, e não é todo terapeuta que eu ponho para atender, tá? Tem terapeuta que ainda precisa de um pouco mais. O curso de formação, por exemplo, eu digo que ele tem 3 meses de duração. Mas e se a turma for rápida? E se a turma pegar rapidinho? Eu vou durar 3 meses? Não, ele pode se encerrar antes. E se a turma precisar de um pouco mais de tempo? Não, dane-se, contrataram 3 meses. Não, eu vou esticar um pouco mais. Não tem problema algum em fazer isso. Estou lidando com vidas, lidando com pessoas. E vidas e pessoas não são quadradinhos, né? Você demanda uma adaptabilidade. Então, a turma de formação já fica com experiência porque vai atender a turma do Origem Nova Vida sob minha supervisão. Então cria-se então uma comunidade retroalimentada, né? Então quem entra no Origem começa a melhorar de vida porque se resolve nas questões, já entende que a vida é uma jornada, vem para o caminho Nova Vida, continua ali então se solucionando com mais velocidades, menos sofrimento, ou seja, né? Muito menos sofrimento. Sim. Para poder se resolver com velocidade. Quem se percebe no tino de ajudar migra para formação, para poder ajudar as pessoas a atravessar. E a gente precisa de terapeuta bom no mercado, do fundo do coração. Precisamos de terapeuta, cara. O mundo está cada vez mais adoecido. Né? Eu estou chovendo no molhado falando isso daqui, porque qualquer pessoa que acessa TikTok já vê que o mundo está adoecido. E migra para formação para poder ajudar lá no Origem. Eu tenho gente da formação que começou no Origem.
Então, a pessoa conta a jornada dela, a coisa mais linda do mundo. Chega, se eu mostrar fotos para você, que eu não trouxe aqui, mas se eu pegar alguns alunos-chave ali, casos, cases, né, de sucesso, Aham. cases que são impressionantes mesmo, eu mostrar uma foto de entrada do programa, e hoje, você fala, não é a mesma pessoa. A transformação, né? Eu falo que tem uma fonte de rejuvenescimento ali dentro do programa, que é um caminho que Porque, a pessoa parece mais nova. porque lida com A essas questões que estavam ali bloqueando a Fica pessoa, com né? uma vibe diferente, sabe? É coisa impressionante. E esse seu curso de formação também é para qualquer pessoa de qualquer Sim, região, porque é graças. online, né? Exato. Então, eu também ensino como é que faz o atendimento online. Eu não ensino só a montar um consultório, porque tem também a construção de um consultório. Tem posição da cadeira no consultório, existe uma estratégia toda de comunicação ali. Então, eu tô falando só o básico do básico aqui. Lá eu mergulho de verdade. Graças a Deus, no Brasil, tem gente que discorda do que eu digo aqui. E aí que arranca as calças e pisa em cima pelo que eu vou falar. Que é, a profissão de terapeuta não tem regulação no Brasil. Sabe o que significa? Que eu não preciso pagar CRP, CFP, para tirar, dar uma mordida no meu esforço para fingir que tá olhando uma coisa que não tá vendo, sabe? Porque, não, mas olha, se terapeuta não tem regulação, então quem vai controlar? Se por acaso você viu algum momento na vida onde houve menos erros médicos do que hoje? Hoje tem muitos erros médicos. E tem o CRM lá. E aí? O que está acontecendo então? CRM, CRP, CFP não garante patavina. OAB não garante nada. Então, graças a Deus no Brasil, não existe um órgão regulador da terapia. É uma profissão livre. Todo mundo pode desempenhar, mas não significa que seja para todo mundo. Por isso que para entrar na minha turma de formação eu faço uma entrevista antes. Pra você ter ideia, nas minhas turmas de formação não passam de 10 pessoas. Diferente de muitos outros profissionais que formam 100 pessoas por turma. Não vai formar 100 pessoas. Eu sei que não vai. Eu digo que na minha turma eu não perco ninguém. O que significa que quem entrou comigo vai atuar como terapeuta. Se esse é o objetivo, a não ser que você desista no meio do caminho. Aí a gente combina. Eu falo, pegou na minha mão, vou te levar pelo caminho inteiro. Não vou te largar no meio do caminho. A não ser que você diga, Molina, larga, eu não quero mais. Combinado, é isso. Porque percebeu que resolveu mudar de direção. E também eu achei interessante, porque como ele é aberto, a pessoa pode ser lá de Cuiabá, Sim. e aí quando ela for fazer o atendimento, ela pode estar atendendo a pessoa lá De de qualquer lugar do Brasília, mundo. de qualquer lugar. Você É. acaba criando uma comunidade também, né? Bastante forte, inclusive. Porque, mais uma vez, imagine um lugar onde você pode ir despido de suas defesas. Então, a profundidade de conexão entre as pessoas é surreal. Eu não tenho como descrever, é impossível descrever. Imagine você olhar para alguém e ver além de pele. Você vê a alma da pessoa, você vê a essência da pessoa. As pessoas, a turma da escola viaja o Brasil para se encontrar, viaja o mundo para se encontrar. Teve uma aluna de São Paulo, né, recentemente, a Eretúzia, que ela saiu de São Paulo, foi lá para o Paraguai para encontrar Leda, para vivenciar essas amizades, sabe? A coisa é muito bonito mesmo, muito bonito de ver. E a vantagem do online, bom, desgraceiras da pandemia à parte, o aprendizado, um dos aprendizados foi justamente a poder se comunicar de modo digital. É possível que isso seja feito. Existe uma filosofia energética por trás de uma criação de uma aura, né, numa conversa no digital, assim, é impressionante. Eu achei sensacional isso, porque eu estava aqui pensando, principalmente a pessoa que mora numa região Que não tem acesso. pequena, não só que não tem acesso, mas que tem vergonha. Uhum. E ali ela pode estar fazendo um tratamento, né? Cidadezinhas pequenas. Eu Exatamente. Só tenho, que fora, ela não vai, é, não é ninguém que ela eu tenho conhece. uma aluna que ela é da zona rural de Minas Gerais. E a cidadezinha que ela mora, tipo, deve ter, sei lá, 15 mil habitantes, sabe? Uma coisa muito. Aqui todo mundo se conhece. Que tem a sorveteria, o Sim, coreto, a igreja, o açougue, a padaria e a lojinha de material de construção. Tá tudo ali, numa coisa só. Então, ela, ela pode hoje atender qualquer lugar, de pessoas de qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. Porque chega a internet boa na casa dela, ela consegue fazer a videochamada pelo celular e auxiliar uma pessoa que está na Suíça, que está na Espanha, que está no Japão. Claro que os horários do Japão é mais difícil, mas dá para fazer. Sem precisar ficar dependendo daquela regionalidade, que às vezes a cidade realmente é muito fechada, às vezes acontece, de ser uma coisa mais antiga. Porque olha, fulana tá fazendo. É coisa de louco, isso é coisa de doida, hein? eu Essa fiquei fulana pensando tá doida, isso. a fulana tá doida. Então, abre uma oportunidade imensa de todo mundo poder se colaborar e se contribuir sem se expor, inclusive. Sem se expor.
sem expor a público. Então, às vezes, aquela moça da cidadezinha pequenininha está precisando de terapia, ela não precisa sair de casa, entrar num consultório, para todo mundo olhar para a cara dela e falar, ela tá doida. Não, então, primeiro que ela não tá doida. Tá doida quem fala que o outro tá doido. Esse tá precisando mais de ajuda do que você pode imaginar. Tá precisando mesmo de ajuda, tá? Entra no origem lá, se você tá desconfiado, se acha que não funciona. E aí essa pessoa pode fazer de casa com alguém podendo auxiliar ela com profundidade. Com profundidade. Molina, agora eu fiquei pensando mais uma dúvida que talvez a pessoa tenha. E como que é a confidencialidade? Porque ela vai estar lá, você falou, tem gente que tem vergonha, e Uhum. aproveita a carona lá da outra pessoa que fala. Como que funciona? Todas as aulas elas ficam gravadas e ela fica dentro da minha plataforma da escola. Só acessa quem tá lá. Mas onde é que você salva o vídeo, Molina? Eu pago. Realmente eu pago uma plataforma para garantir a segurança da informação que está lá dentro. Eu sei que eu estou lidando com questões muito íntimas e pessoais. Tem informações que são confidencializadas ali que, se vazar para a família, destrói a família. Mas não é que destrói. Na verdade, é uma informação que estava lá, que está todo mundo fingindo que ninguém viu, né? Porque assim ficou mais fácil de vivenciar. Então eu guardo, isso é muito bem guardado a 7 chaves, assim, com seguranças de criptografia absurda, das mais recentes e potentes de hoje em dia. Criptografia de 502. É que eu manjo um pouco de tecnologia, eu sou Você entusiasta. veio da TI, né? São criptografias assim absurdas, assim, justamente para poder tomar todo esse cuidado. Antes eu tinha pensado, poxa, eu vou salvar no YouTube, eu deixo como não listado. Não, imagina, uma pessoa que tem um link pode acessar. Não, de jeito nenhum. Eu pago uma plataforma justamente para poder garantir a segurança da informação que está lá dentro. Então, tudo muito certinho. Você foi pensando em Sem tudo, né? dúvida, sem dúvida. Todas as minhas sessões são gravadas, por exemplo. Isso é uma coisa que o terapeuta pode fazer que o psicólogo não pode. E você continua atendendo? Continuo atendendo, continuo atendendo. Eu atendo menos hoje. Eu busco dedicar também para o meu próprio conhecimento, para a minha família e também dedicar para que as pessoas migrem cada vez mais para um programa onde pode te auxiliar num processo de autocura mais amplo do que somente pontual. Mas eu continuo atendendo. Tem gente que realmente não consegue entrar numa turma, ela não consegue nem se ver em silêncio numa turma. Então, essas pessoas eu levo para o consultório, ou atendo pontualmente no consultório, ou atendo no digital, ou atendo online também, né? No dia 1 para 1. É uma questão de momento, uma questão de perfil também. Tem gente que não vai. Mesmo assim, você ainda consegue fazer as lives, que eu já vi que você faz a live lá no TikTok e no Sim, Instagram. bastante. Posta muito conteúdo. Sempre que possível. Tem muito conteúdo no seu Instagram, Eu né? brinco com Você meus sempre alunos. tá lá com algumas questões, levantando, provocativo. Provocativo. Eu busco ser provocativo. É, né? Que nem estava falando assim agora. Gostei quando você fez aquele vídeo, o que não é hipnose. Adorei. Porque tem um monte de gente que pensa, não, hipnose é isso, hipnose é aquilo, tá, e o que não é? E o que não é hipnose? Então eu tenho uma explicação do que não. E o que não, eu vou fazer o que não é constelação familiar. Porque tem que falar, constelação familiar é espiritismo. Não, não é, cara, não tem nada a ver com espiritismo. Acontece uma parada lá, talvez seja até semelhante, mas não é. Tem um conceito por trás disso. O espiritismo também tem. Mas tem um conceito por trás disso. Eu fiz uma provocação outro dia. Nossa senhora, às vezes eu falo, preciso tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu vou um pouquinho além. Aí teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: você fica aí falando de constelação familiar, hipnose, isso aí é pseudociência. Eu falei, o que é ciência? Ciência, toda vez que eu faço uma coisa, eu tenho o mesmo resultado, não é? Não é? Eu faço isso, eu tenho Tem esse resultado. resultado. Então, toda vez que eu, sei lá, apertar um botão, vai acender a tela do meu celular. Se eu apertar o botão, vai apagar a tela. Vai funcionar todas as vezes, não sei que o botão quebre. Pronto, isso é ciência. Eu estou sendo bem taxativo, estou sendo bem resumidão, estou sendo leviano praticamente aqui. Então, psicologia não é ciência. Pô, Molina, como você fala isso? Não, porque tem a parte empírica, porque tem todos os estudos. Tá, mas a psicologia não foi ciência. Psicologia foi um estudo. Porque se fosse ciência, toda vez que você trata uma pessoa com depressão, você teria o mesmo resultado, que seria o sucesso. Mas não é assim que funciona, não é? Não, mas psicologia tem todo um estudo e tem toda uma base por trás disso. Eu falei, o espiritismo também. Tem todo um estudo por trás disso. Espiritismo é ciência, então? Não é? E aí vai sem fim, né? E aí começa aquele debate maravilhoso do que é ciência, do que não é ciência, do que é pseudociência. E aí o que eu faço? Faço essa provocação, coloco um pouco de querosene na fogueira, me afasto mesmo e falo, agora vem cá, ó. Agora vem ver o que é resultado. Vem ver o que é resultado. A pseudociência, que chamado de hipnose, está promovendo esse tipo de resultado. A minha pseudo
técnica chamada hipnose, constelação familiar, psicanálise, PNL e mais algumas coisinhas mais, dentro do meu programa da escola, recebe uma pessoa que toma 12 medicações psiquiátricas e em 6 meses ela consegue desmamar de todos os remédios psiquiátricos. Por que eu falei para parar? Não, óbvio que não. O médico foi orientando para parar. Então eu lido com o resultado. Eu não fico mais. Eu jogo querosene nessa coisa de ciência e não ciência, porque coloca isso no holofote. Óbvio, todo marketing é bem-vindo. Eu falo que não existe marketing negativo, tá? Não existe marketing negativo. Eu me lembro uma vez que numa novela, foram fazer uma hipnose lá com uma pessoa e aconteceu uma cagada homérica na novela. E aí começaram um monte de gente vir me procurar. O que acontece na novela é verdade? É assim que funciona a hipnose? Aí Viralizou ao eu contrário. tenho a oportunidade de explicar como realmente funciona. Então eu jogo querosene mesmo do que isso não é ciência, o que não é ciência, pego no pé de psicólogo e psicologia, porque eu acho muito louco psicólogo de mente fechada. Eu acho impressionante. Estudou psicologia e mantém a mente fechada, eu acho surreal. Eu falo que mente é que nem paraquedas, né? Funciona melhor aberto. Então, e aí eu me afasto aqui e começo a receber as pessoas que realmente estão a fim de vivenciar os processos e solucionar. Simples assim. Só a pessoa querer. Só querer, só se disponibilizar. Eu falo que às vezes não é nem o querer, sabia? É o disponibilizar-se. Porque o eu quero ferra muito. O eu quero ferra muito de verdade. Assim, o eu quero me coloca além do necessário. Porque assim, existe um equilíbrio, existe o além, existe o aquém. Ah, eu não tive meu pai presente. Meu pai foi muito presente, é ruim do mesmo jeito. Só que um é mais disfarçado. O equilíbrio é o ideal. Então, o querer vai além, o não quero é aquém. E tem um ponto do meio caminho que é a disponibilidade, que é eu vou me disponibilizar para viver o que for preciso, para resolver o que me incomoda. Esse é um excelente momento para poder buscar ajuda. Porque às vezes o eu quero coloca a pessoa tão além que ela não se permite. Doido, né? É, eu vi isso no seu Instagram. Tá vendo? O Tá Instagram dele tem vendo? muita coisa. Se fosse você, ia lá, viu? Vou pedir pra você deixar aqui, ó. Porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas, Nossa, eu né? falo pra Porque nós caramba, vamos né? embora, né? Eu adorei. Eu já tinha entrado no seu site, já tinha olhado o seu Instagram. Eu acho que a gente só deu uma pinceladinha aqui para deixar as pessoas curiosas e lá conhecer mais. Vou pedir para você deixar aqui, ó, seus contatos. Claro, vai no meu site, escolanovavida.com.br. A partir dali tem aquele biolink que o pessoal chama de que é um lugar onde tem todos os botões que você pode ir para todas as direções. Seja no Origem Nova Vida, no Caminho Nova Vida, ou para a turma de formação, ou até mesmo para entrar em contato comigo para poder chamar para uma sessão particular. Quer ver mais conteúdo? Quer saber mais do que eu faço? Como eu falo? Do jeitão? Eu sou meio durão, não faço muita volta. Eu vou lidar com franqueza. Se você. Aí eu faço essa provocação. O que você prefere? Alguém que te conta uma mentirinha para te agradar? Ou alguém que vai falar na lata o que você precisa ouvir para poder você se resolver logo? A escolha é tua. Se for para ser na lata, vem falar com o tio que o tio vai te ajudar. Se for para contar mentirinha, não é comigo, tá? Vai no @Eduardo Molina Oficial. Lá no Instagram vai ter uma série de conteúdos que eu coloco lá, justamente para poder colaborar e contribuir o máximo possível. Mas posso só apontar uma coisa muito importante no Pode? digital? Eu fazia uma live de quinta-feira. Eu chamava de migalhas de quinta. Eu era provocativo nesse nível. Migalhas de quinta. O que são migalhas? São migalhas. As pílulas, né? Eu chamava minha audiência de pombinhos. Perfeito. Fala, vem cá, pombinhos, comer as migalhas de quinta. Vamos lá, migalhas de quinta. Porque. E pombinho faz o que faz, né? Ele fica dependente dos outros jogarem migalhas para poder satisfazer e ainda sai voando e cagando na cabeça dos outros. É isso que o pombinho faz. E eu falava o seguinte: você quer parar de comer migalha? Você entra na padaria e pega o pão inteiro. Mas você tem que pagar o preço para isso. Então saibam, gente, todo mundo. Molina, eu tô acompanhando um monte de gente no digital. Você está comendo migalhas. Ou você ingressa num programa regular, faça parte, comigo ou não, não tem problema, tá? Torço para que seja comigo, essa é a minha torcida. Mas vai com quem você mais se identifica. Saiba que você está pegando migalha. Eu sou criador de conteúdo, eu não entrego tudo. Tô confessando para você aqui. O criador de conteúdo que fala que entrega tudo é mentira também, ele não pode. Sabe por quê? Porque terapeuta, mentor de vida que entrega tudo no digital pode provocar um prejuízo na sua vida tão grande porque ele não vai te acompanhar. Então, um terapeuta, um mentor de vida só vai te entregar tudo no privado, porque ele vai poder te acompanhar, porque você pode entrar numa complexa crise de relações que somente com acompanhamento terapêutico você vai conseguir ajustar tudo que precisa ser ajustado. As coisas só estão construídas como estão porque elas estão apoiadas em nada. Quando você entende que esse apoio é nada, tudo desmorona.
nesse desmoronar. É como consertar as coisas. Como é que você conserta algo que quebrou? Você pega aquilo, abre, desmonta, e nisso dói, fica uma bagunça. Conserta, fecha e aí vai viver. Migalha não desmonta você. Te dá no máximo um vislumbre de onde você pode seguir, tá? Eu acho que é isso. Quer parar de comer migalha? Entra na padoca, compra o pão inteiro. Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Quer fazer parte de um programa onde você pode ser você e se conectar com sua essência, despertar sua consciência, ter o seu desenvolvimento pessoal, crescimento espiritual? Ingressa numa turma regular. Faz sentido? Total. Joia. Quis fazer essa provocação aqui porque eu vejo um monte de... Nossa, você tocou... Agora a gente vai continuar aqui outro podcast, mas você tocou num assunto que é importante mesmo, que às vezes as pessoas, elas ficam desesperadas, isso para tudo, né? Sim. E elas começam a seguir todo mundo. Nossa. E elas não seguem nada para a vida delas, elas vão pegando exatamente tudo fragmentado que não vai levar lá a lugar nenhum. E vai montar uma coxa de retalho cheia de buraco. É, não é? E aí a pessoa, eu fiz aqui, ó, eu peguei um pouquinho aqui da Eliana Urives, peguei um pouquinho aqui do Wendel Carvalho, peguei um pouquinho aqui do Molina, peguei um pouquinho de não sei o quê, a hora que eu faço uma coxa de retalho cheia de buraco. Por quê? Porque são migalhas, meus amores. Ninguém vai falar para você como é que põe o fogo na tua coberta, a não ser que você esteja dentro de um programa regular, porque eu vou poder olhar para você, entender a tua história. Eu conheço a história de todos os alunos que estão na minha escola. E já foram Todos. Bastante, né? Bastante. Passou mais de 3.000 pessoas dentro da minha escola É. já. São mais de 500 terapeutas formados atuantes, né? Não comecei esse negócio ontem. O que eu estou falando aqui é por certeza, é por experiência. Então, entra num programa regular para poder pegar a informação completa. A informação completa não está de bate-pronto. Física clássica aplicada na terapia. De um ponto a outro, tem uma distância. Física clássica. Para percorrer essa distância, leva um tempo. O que define a quantidade de tempo é a velocidade. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu percorro essa distância. Quanto mais devagar eu for, em mais tempo para percorrer essa distância. Vamos aplicar na terapia agora. O que define a velocidade é o veículo. Então, se eu for daqui para Piauí de carro, se eu for de Fusca, vou demorar um tempo. Se eu for de Porsche com o pé embaixo, eu vou demorar menos tempo. Então, o que define a velocidade, ou qual é o veículo que define a velocidade do processo terapêutico? A entrega. Mas ainda assim, haverá um tempo de um ponto a outro que precisa ser percorrido. É uma jornada, não é um clique. Essa parada de Harry Potter, eu adoro. É, tem a mas varinha. não é. Eu tenho Tem a a varinha. varinha, Tem a né? varinha das varinhas É. lá. Não funciona, é de resina. Poderia, né? Poderia, Mas mas não não dá. funciona. É preciso uma jornada, é um passo a passo. Você pode trilhar rápido ou devagar, depende da entrega que você faz para o processo. Entendeu? Deu para ver aqui um pouquinho? Então, se você ficou com a gente até agora, já deixa o seu comentário aqui, porque isso vai fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Molina, foi um prazer falar Prazer com foi meu. você. E eu sei que quem assiste esses vídeos e não curte, ou quem assiste e não está inscrito no seu canal, e quem assiste e não comenta, nasce uma Joanete no pé Nasce, esquerdo. né? Mas isso dói no sapato, Entendeu sabe? aí, né? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado.